Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas nesse dia. É o seguinte, teve uma época que eu saí de um trabalho e fui para outro, né? Mudei de empresa, né? E assim, eu senti uma perda muito grande, né? Que eu trabalhava num clima organizacional bem bacana, assim, com algumas pessoas mais jovens, e depois fui para um ambiente mais sério, assim, mais rígido, né? E eu sofri um pouco, né? Sentindo falta daquele ambiente, tudo que eu trabalhava. Mas assim, isso que a gente fala é um pouco assim, às vezes um pouco um luto, né? Que a gente vive também de algumas circunstâncias, assim como você termina um relacionamento, também tem um período de luto, né? Ou você de repente tem um carro roubado, uma moto, você sente aquela dor, aquela falta, né? Que é natural, né? A gente é humano, a gente sente essas coisas. E assim, a gente vive pequenos lutos. Só que a vida cotidiana, ela não é assim, né? A gente não pode ficar sofrendo muito com aquele momento atual. A gente tem que partir para cima e tirar vantagem daquilo e seguir a vida e ir tocando, né? Porque a gente não pode ficar parado no tempo, olhando o passado, né? Então a gente tem que aproveitar o momento que a gente está vivendo com bastante eficiência, né? Ser eficiente, buscar o que a gente tem para viver, não ficar lamentando, porque assim, o passado, ele não pode ser um lugar de referência, é um lugar de residência, ele tem que ser um lugar apenas de referência, né? Então, você viveu lá, poxa, aquilo é legal, aquilo foi legal que eu vivi, aquela experiência. Então, é, sabe, virar a chave, olha pro presente e fala assim, cara, hoje é isso que eu tenho para viver, é isso que eu tô aqui, para isso que eu tô aqui, vou virar a chave, vou para cima, vou para esses novos projetos, vou aqui, sabe, tô num relacionamento novo, investe nisso, tem uma, sabe, você tá num trabalho novo, investe num negócio novo, vai para cima, não fica lamentando olhando o passado, né? Então assim, a gente fica às vezes no luto, sofrendo por algo que você já passou, né? Então assim, eu, por exemplo, eu morava numa casa super grande, né? Quando eu casei, que eu construí uma casa super bacana, só que algumas circunstâncias da vida foi me trazendo, me fiz eu mudar de casa, a casa que eu moro já não é da casa que eu, do jeito que eu desejo, mas assim, vou dando graças a Deus por eu ter um lar, por as coisas terem acontecido do jeito que Deus quisesse que acontecesse. Então, assim, a gente vai tocando a vida e buscando o que é melhor pra gente, né? Então eu não posso ficar, puxa, 20 anos atrás as coisas eram bem melhores, sabe? Tudo era melhor e não sei o que. Não, a gente tem que olhar o que a gente tá vivendo, tirar vantagem daquilo e seguir em frente. Porque assim, é, como eu falei, né, o passado ele tem que ser apenas uma referência, não uma residência, não é? Então é olhar para frente, seguir o rumo, olhar para o presente e falar, tá bom, é isso que eu tenho para viver e vamos para cima, né? Então assim, a gente não pode às vezes ficar super valorizando o passado, um erro que a gente cometeu. Às vezes você, por exemplo, tomei uma multa, aí você fica sofrendo com aquela multa, com aquilo que você, puxa, eu devia ter feito aquele caminho, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e sofrendo, e sofrendo. É, então a gente não pode ficar, sabe, preso a essas coisas, esse luto, sofrendo muito tempo, porque a gente não consegue progredir, a gente fica preso na caminhada, né? Então quando a gente tem você tem um olhar mais para o presente, puxa vida, deixa eu ver o que que eu posso fazer hoje, o que que eu posso melhorar, o que eu posso estudar, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer, é sempre uma vantagem, né? Então assim, claro, tem momentos que a gente vai precisar parar, sabe, refletir, poxa, hoje eu não tô legal, preciso me acalmar aqui com isso que passei, com os problemas que você passou naquele dia. Mas assim, isso não pode ser não pode ficar naquele luto eterno, a gente não pode ficar no sofrimento eterno com as coisas, né? Então a gente tem que olhar sempre para frente e buscar seguir os caminhos que Deus nos abriu, né? Então a mudança ela é necessária na nossa vida, né? Nunca vai estar aquela roda perfeita, tudo funcionando 100%. A gente tem dias bons, tem dias difíceis, mas o presente é muito importante, né? A gente buscar sair desses pequenos lutos e ir para cima das coisas que a gente tem que buscar. Tem uma passagem em Salmo 23:4 que diz assim, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque Deus está comigo, tudo, tua vara e teu cajado me consolam. Então essa passagem, né, fala um pouco sobre isso, né, sobre o luto, né, da gente sair um pouco dessa coisa do passado também, dessa perda, porque Deus ele vai estar com a gente, então Deus vai nos consolar nos dias difíceis, nos momentos difíceis, então não fique preso ao passado, né,
não fique preso às coisas que você não consegue avançar. Então, dá um foco no presente, coloque Deus no seu coração, pode ter certeza que as coisas boas vão acontecer no momento certo, na hora certa, no lugar que você está. Então, Deus tem muitas coisas boas para você, mas confie nele, tudo vai dar certo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like aí no YouTube e se inscreva, tá bom? Valeu, um grande abraço.